Olá, gente, bom dia. Glória a Deus, estamos em novembro, né? Só faltam agora 2 meses para fecharmos 2020 com chave de ouro e que esses 2 meses, né, sejam um verdadeiro mês de bênção, né? Onde superabunde a graça de Deus, onde possamos verdadeiramente dizer que o final das coisas é melhor do que o princípio delas e finalizar 2020 com um final feliz, em nome de Jesus, amém? Faça desses 2 últimos meses 2 melhores meses da sua vida. Eu creio que Deus tem o melhor para nós nesse final de ano, amém? Nós vamos continuar lendo, faltou os 2 últimos atributos, né, as virtudes do Espírito, que a gente está lendo em Isaías capítulo 11, versículo 2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A gente já falou sobre eles, né? Falamos sobre sabedoria e inteligência, que é sabedoria e entendimento. Falamos sobre conselho e fortaleza. E hoje vamos falar sobre o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E quando a gente lê na Bíblia, a gente lê falando, né, o espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Não é que são vários espíritos, não. É um só Deus, um só espírito. Mas aqui são as virtudes, né? São os atributos do Espírito Santo que foram repousados, que foram colocados sobre Jesus, que foram entregues em sua plenitude em Jesus. E agora, né, com o Espírito Santo agindo em nós, nós também devemos expressar essas virtudes, esses atributos do Espírito Santo em nós, assim como Jesus nos ensinou, né, cada uma dessas virtudes, cada uma dessas vertentes do Espírito. E quando a gente fala de temor, automaticamente a gente fala de conhecimento. Por isso a Bíblia colocou aqui os dois juntos, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Porque não tem como a gente temer algo que a gente não conhece. Não tem como a gente expressar Deus quando a gente não conhece quem é Deus. Então, temor é o princípio da sabedoria e conhecer a Deus nos traz o temor. E o temor é algo tão importante nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, porque através do temor ao Senhor, eu vou ter um relacionamento reverente, eu vou ter um relacionamento onde eu vou buscar cada vez mais conhecê-lo e buscar em conhecê-lo e saber que Ele é Deus e eu não. Saber que Ele é perfeito e eu não. Saber que Ele pode todas as coisas e eu não. É saber que Ele é tudo e eu não. Eu preciso dele. Eu não sou nada sem ele. Ele é tudo para mim. Quando a gente coloca esse entendimento que ele é Deus e eu não, o temor vai agindo em nossas vidas de forma mais clara. Consegue entender? Que muitas das vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente quer tomar a decisão, a gente quer ir na frente, a gente quer fazer e acontecer, mas quando a gente entende que Ele é Deus, eu não, o temor do Senhor começa a agir em nossas vidas e Ele toma o lugar de rei, Ele toma um posicionamento real em nossas vidas. Eu postei algo esse final de semana, ontem, no Instagram, que foi algo que mexeu muito comigo, que foi uma frase que diz que a partir do momento quem Deus é na minha vida é o Deus que eu expresso, é o Deus que age através de mim. Então, quando eu conheço a Deus, eu expresso através da minha vida, Ele se expressa, a imagem dele em mim. Então, se eu conheço um Deus de amor, eu vou expressar amor. Se eu conheço um Deus de perdão, eu vou expressar perdão. Porque Ele nos fez a imagem. Então, o Deus que eu imagino é o Deus que eu expresso. Por isso que é a importância de conhecer a Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Apocalipse que quando João conheceu a Deus, quando João viu Jesus no trono,
Ele descreveu ali que tinha olhos de fogo, cabelo brancos como a neve, os pés de latão reluzente, e ele foi descrevendo aquilo e não aguentou e caiu em terra, porque veio automaticamente o temor do Senhor. Quando Isaías viu, né, a Deus, Isaías gritou do mais profundo da sua alma: ai de mim! Ai de mim, Senhor, eu vou perecer, porque é muito grandioso, eu sou homem de lábios impuros, eu sou falho, ai de mim. Isso automaticamente gerou temor em Isaías quando ele viu, quando ele conheceu a Deus. Com Daniel foi a mesma coisa, quando Daniel viu ali, né, a glória de Deus, viu a Deus, Daniel automaticamente ficou ali, desmaiou, Daniel simplesmente desmaiou, as pernas se estremeceram e ele desmaiou, porque é muito poderoso, é muito tremendo, é muito forte. Por isso que a gente tem que buscar a conhecer a Deus para expressar um Deus real, um Deus verdadeiro. Onde não há temor, há engano. Quando não tem temor, a gente expressa um Deus mentiroso, um Deus que não existe, um Deus que nós criamos. Por isso que nós temos que conhecer a Deus e expressar o Deus que nos criou. E não pensar em expressar um Deus minúsculo que nós criamos. Muitas das vezes a gente criou dentro de nós um Deus que faz acepção de pessoas, um Deus irado, um Deus mau. Sabe, quando a gente expressa um Deus errado, porque nós não temos temor, porque nós não buscamos em conhecê-lo. Mas quando a gente tem temor, quando a gente conhece o Senhor o suficiente para temer a Ele, aí a gente expressa o Deus que nos criou e não mais o deusinho que nós criamos dentro de nós, na nossa mente, né, por teologias falsas, por mesmo muito egocentrismo, e acabamos criando um Deus que não é esse Deus nosso. Não é esse Deus misericordioso, Deus bondoso, perdoador, amoroso, um Deus também que é justo juiz, que é fogo consumidor. Então a nossa vida aqui na terra e nossa vida eterna é buscar em conhecer a Deus. Nós nunca vamos conhecer Ele em sua plenitude, nós nunca vamos conhecer Ele suficientemente todo, porque Ele é infinito, Ele é eterno. Então, todas as vezes que a gente vai conhecendo um pedacinho dele, vai criando uma porção de temor e vai trazendo temor a ponto que a gente vai expressar o Deus que nos criou. E isso é muito importante, porque nós somos a imagem dele. Então, Deus que nós imaginamos é o Deus que nós expressamos. Então, precisamos ser verdadeiramente a imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso poderoso Deus, através do temor. E só existe temor onde tem conhecimento. Que a gente venha verdadeiramente buscar em conhecer esse Deus, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é suficiente, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que conhece o mais íntimo do nosso coração e todos os dias Ele quer se revelar a nós. Basta que a gente queira olhar para Ele, que nós precisamos ver, ouvir, sentir a presença dEle. Amém? Que haja temor em nós, que nós possamos ter, né, em nossas orações. Senhor, nos ajude a te conhecer, nos ajude a entender que o Senhor é Deus e eu não. Quando a gente coloca isso, né, com clareza dentro de nós, saber que Ele é Deus, eu não, eu preciso dEle. Eu não sou nada sem Ele, Ele pode todas as coisas, Ele é perfeito e eu não. Quando a gente coloca Deus no lugar de Deus em nossas vidas e nos colocamos como pessoas dependentes do nosso Criador, vai gerando uma clareza maior de quem Ele é e assim vai nos aquecendo em temor. Consegue entender? Que haja temor, que haja prazer em conhecê-lo, que a nossa busca por conhecer a Deus seja uma busca incansável, seja uma busca apaixonante, seja uma busca revigorante, que essa busca, né, nós possamos buscar e encontrar para que haja o verdadeiro temor e não haja mais engano em nós.
em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, fiquem na paz e que essa semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus.